pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Ética, um podcast exclusivo das Fundações de Previdência Complementar, a Fundação Itaú Unibanco e o Funbep, que tem por objetivo reforçar as ações que norteiam o nosso Código de Ética e o Programa de Integridade. Eu sou a Érica, faço parte do time de Controles Internos e Compliance e hoje a gente tem a participação do nosso Comitê de Integridade e Ética, representados pelo nosso diretor-presidente Reginaldo Camilo e o nosso diretor jurídico Ricardo Juste. Também temos a participação da Ana Silvia, que é a nossa gerente de controles internos e compliance, que é a área que ajuda aqui o nosso Comitê de Integridade e Ética no monitoramento e as ações do programa. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela participação e a presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui norteando aqui a nossa conversa. Eu quero começar o nosso papo falando um pouquinho sobre a evolução do nosso programa, do nosso código de ética, né? Iniciando lá em 2005, quando a gente teve a criação do primeiro código das fundações de previdência, a Fundação Itaú Unibanco e o Funbep. Anteriormente, a gente trabalhava muito ali pautado com a estrutura compartilhada com a patrocinadora. Então, em 2005, a gente consegue, né, começar a ingressar esse processo apartado de ter um código específico e trazer essa cultura de integridade ética para as nossas entidades, né? Um outro ponto importante dessa linha do tempo é quando a gente consolida o nosso programa de integridade ética. Então, lá em 2020, né, a gente tem, então, as frentes do programa consolidado e a gente começa a fortalecer aqui essa cultura dentro das nossas fundações. E eu não poderia deixar de começar o nosso papo falando com o nosso grande incentivador, Reginaldo Camilo, que trouxe toda essa visão da cultura ética para a gente e todos os dias nos instiga a trazer mais inovações aqui para o nosso programa. Então, Reginaldo, eu queria começar o nosso papo com você, perguntando muito sobre como foi para você nesse processo de construção como diretor-presidente, ter essa visão de toda essa evolução do Código de Ética, que passou por algumas revisões ao longo do ano, sendo a última revisão agora em 2023, né, aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo. Então, como foi para você, como diretor-presidente, participar dessa evolução, e enxergar essa cultura até hoje, que nós chegamos aqui com um pilar tão forte na nossa cultura organizacional, com um pilar nós somos guiados pela ética. Como foi esse processo de construção até o ponto que chegamos hoje? Bom, bom dia. Bom dia. Acho que a gente começou como você disse, lá em 2005, por conta do processo da organização, societária, vamos dizer assim, Uhum. a estruturação da fundação com conselhos, atendendo aí a Lei 109. Então, nós trouxemos para compor o conselho membros eleitos, e aí nos levou à necessidade de ter um código próprio das fundações. Então, agora, nós já tínhamos uma base, que eu diria que é quase que um DNA, né? Uhum. Oriundos aí da própria corporação, né? Do conglomerado Itaú. Então, o princípio ético ele permeia o comportamento das pessoas que atuam em conjunto, numa comunidade, vamos dizer assim. Então, o nosso código ele nasce um clone, vamos dizer assim, do próprio código de ética do Itaú. Uhum. A evolução disso depois, ao longo aí de 15 anos, né, até 2019, ela vem acompanhando os movimentos da corporação e a evolução regulatória. Em 2019, se conclui, por uma necessidade de internalização de operações que antes eram compartilhadas com o banco. Então, por conta também da evolução regulatória, Uhum. em 2017 a fundação foi classificada como entidade sistemicamente importante, tendo que criar um comitê de auditoria e outros aspectos. Então, houve uma evolução regulatória que traz uma necessidade de adaptação, e o nosso código de ética, ele na verdade ele reflete um pouco do comportamento esperado e praticado pelas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, como eu mencionei. Então, como que a- as pessoas se atraem por aspecto de identidade o Itaú e com a fundação, que diria que é quase que uma extensão dentro desse grande conjunto, né, que nós fazemos parte.
Legal. E você, mencionou então dessa evolução do arcabouço regulatório, né, e aí durante esse processo a gente tem muitos ganhos realmente, mas também muitos desafios, né. Então, ainda mais no segmento de previdência complementar que é altamente regulado, né, a gente tem o fiscalizador sempre próximo da gente. Então queria saber de você quais foram os desafios para trazer essa cultura para nossa entidade, frente aos nossos colaboradores, num ambiente tão autorregulado? Bom, primeiro que nós fazemos parte, como eu disse, do conglomerado Itaú, que tem uma imagem de mercado de seriedade, Uhum. né? Isso vem do banco e a fundação, o próprio plano de previdência decorre de uma ação do patrocinador, então nós nos alinhamos nesse sentido. Os desafios eu acho que está num conceito que é sempre fazer o certo, sem concessões. Então, eu identificando uma situação, eu posso ter várias alternativas de comportamento ou de direcionamento, mas a gente sempre trabalhou nesse sentido. O que que é certo fazer? Né? Sem concessões, como eu disse, no sentido assim, eu não vou tomar uma atitude que seja mais favorável, mas que não seja certa, né? Então, acho que é um ponto que nos orienta sempre. A regulação, ela traz um aspecto que é observar, não é só ser ético nesse sentido, mas também ter o aspecto de transparência, dizer o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, né? Mesmo que não seja o mais desejado, por exemplo, o nosso participante, né? Então, acho que tem situações que a gente tem que tomar decisões éticas, mas que são difíceis do ponto de vista de cobranças externas, de interesses individuais, né? Sempre o coletivo à frente da questão individual, às vezes, de algum participante, Uhum. e isso talvez seja o principal norteador. E a supervisão, ela vem observando muito esse aspecto que leva a algumas vantagens, vamos dizer assim, do ponto de vista de você estar fazendo as coisas certas, estar registrando o que você está fazendo, e isso nos facilita depois num questionamento, na própria observância das auditorias e da própria fiscalização da Previc, por exemplo, que a gente não tem muita dificuldade de explicar Uhum. por que que nós tomamos determinadas decisões. Legal. Eu acho importante essa fala que você trouxe, assim, né, de: "Olha, nem sempre vai agradar, mas é o certo. A gente tomou a decisão certa", e trazendo a transparência, essa é a informação que a gente tem, baseado na nossa tomada de decisão, que foi respaldada ali com uma série de documentos e tudo mais. E pensando nisso, você hoje na cadeira de diretor-presidente, eu gostaria de ouvir de você alguma situação, algum case que você se lembre, onde o somos guiados pela ética prevaleceu na tomada de decisão, né, sendo aqui, você o nosso líder orientando aqui o time. Eu, eu poderia te dizer duas situações assim que me ocorrem que são muito emblemáticas, né? O processo na pandemia Uhum, é quando nós tivemos aí uma crise eh, de mercado, enfim, uma situação caótica, em que os nossos participantes eh, tinham assim uma percepção de risco que eles nunca tinham, todos nós não tínhamos vivenciado aquilo, né? E, e ali o princípio da transparência que está dentro da ética para dizer o que estava acontecendo, atender aos anseios do participante. Na época, eu me lembro que a gente criou um Arrum para atender todas as demandas. Foram milhares de pedidos e através de telefone, de e-mails, enfim, vários mecanismos de contato. E a gente se propôs a responder a todos, né? E muitas vezes a resposta era não. O uhum, participante queria mudar o perfil de investimento, porque ele via o valor da reserva dele cair, e a gente dizia não,
o regulamento diz isso, a gente tem que ter um comportamento aqui dentro dos princípios regulamentares, e de fato foi o mais acertado, porque passado alguns meses a Bolsa retomou, enfim, a economia se ajustou, né? E se a gente tivesse atendido aqueles pedidos, a gente teria permitido a realização de perdas irrecuperáveis, né? Então, esse é um episódio que é bem marcante, assim, de acerto, e que precisou contar de serenidade, do apoio de toda a equipe, Sim. né, que estava ali à frente daquela situação, olhando para a ansiedade do nosso participante. Você imagina uma pessoa que tem uma reserva, que é o sustento dele para o resto da vida, ele vê cair 40%. E a gente dizer para ele que não, você tem que ficar onde você está, né? Porque nós estamos na beira do abismo, a gente está se segurando para não cair. O nosso papel é esse. E o outro episódio, que é mais recente, que é conhecido, é o caso da Americanas, né? Uhum. Onde nós tínhamos uma exposição importante ali em ativos dessa empresa, e ali, não faz muito tempo isso, foi no início do ano passado, em que antes do episódio, toda o nosso processo, aí eu não estou falando de ética, mas do processo de controle, que, enfim, respalda a nossa atividade, tinha sido muito bem estruturada. Tudo que tinha que ser feito na governança, nos controles, na decisão de fazer o investimento, foi feito de acordo com os princípios de controle e regulação exigidos. Quando aconteceu o episódio, nós tivemos lá um efeito, né? E tivemos um processo de comunicação e transparência com os participantes, dizendo: olha, aconteceu isso, nós tivemos sim um efeito, o efeito foi desse tamanho, né? E depois nós tivemos todo um procedimento de comunicação, explicação dos fatos, né? Nós passamos por um processo de supervisão, uma fiscalização específica, Uhum. que levou aí cerca de 6 meses, ou um pouco mais até, e onde ela concluiu que tudo que precisava ser feito antes da tomada de conhecimento desse episódio tinha sido feito. Então, a conclusão da auditoria da Previc foi no sentido de que, olha, sem nenhum tipo de ressalva. Então, acho que é um outro episódio que mostra que o comportamento ético ele permeia o nosso comportamento no nosso dia a dia, no que nós estamos fazendo. Então, quando eu estou lá exercendo um controle lá no processo de decisão de investimentos, tem princípios éticos ali. Sim. Com quem eu estou fazendo, eu fiz todas as avaliações. Bom, no caso, mas por que aconteceu? Aconteceu um caso de fraude contábil, que Uhum. é conhecido, divulgado hoje no mercado. Então, aí é um outro problema, que você, por mais mecanismos de controle que você possa desenvolver, a fraude, assim, o fraudador vai buscar justamente esconder, né? Ele Uhum. não vai usar a transparência. Então, mas uma vez que nós fomos afetados, qual é o comportamento certo? Sim, isso. É dizer para quem precisa ser dito o que aconteceu e o que nós estamos fazendo. Eu acho que o desfecho no final, nesse caso, também tem sido positivo, Uhum. né? A gente não conseguiu recuperar tudo, mas assim, teve uma recuperação relativamente, eu diria, razoável, né? E faz parte também do negócio, né? Quando Uhum. você, agora na posição de investidor institucional, você está no mercado que você faz uma diversificação justamente prevendo que você pode ter perdas, né? Você não ganha em todos os investimentos, Sim. e é o que acontece, por exemplo, com investimento na bolsa. Então, abstraindo dos motivos, a bolsa sobe e desce, se você pode estar tendo ganhos e perdas dependendo do momento ali. E o nosso negócio,
ele envolve risco, Uhum. né? Acho que é importante, todos nós temos isso como um entendimento, um conceito, né? Nós somos todos gestores de risco, né? Sim. Como a Ana sempre lembra, né? E o princípio ético, eu acho que ele é o norteador de todos os processos, né? Como eu Sim. disse, se eu fizer certo sempre, em qualquer área da fundação, em investimentos, lá no processo de pagamento de benefícios, né, eu não posso fazer nenhuma concessão. Então, se eu tenho que fazer uma correção, se eu pagar um benefício errado, eu tenho que buscar corrigir, comunicar o participante, enfim, a gente tem muitos exemplos, né? Uhum. Não só em investimentos, mas também na área de seguridade, especialmente. Então, quando a gente trata questões aí de demandas dos participantes, é, é, no sentido de ele buscar um benefício que não esteja de acordo com o nosso regulamento, então nós somos guardiões do regulamento dos planos, né? A gente trabalha para o participante e para o patrocinador. Uhum. Então, assim, o patrocinador, ele nos avalia bem porque ele considera que ele tem uma equipe aqui na retaguarda com esses princípios que são alinhados ao que ele mesmo defende. Legal. Esses exemplos que você trouxe, né, como você bem colocou, a gente somos todos gestores de risco, o comportamento ético nos auxilia a mitigar os riscos que nós temos hoje existentes, mas até pelo nosso pilar, aqueles direcionadores, eu pude ver bem presente na sua fala, né, o quanto nós honramos os nossos compromissos, o quanto nós agimos com responsabilidade e cuidamos das pessoas em primeiro lugar. Então, seja internamente, né, com a equipe interna, os colaboradores entre si, um apoiando o outro, porque ninguém faz nada sozinho, mas principalmente os participantes assistidos, né, que são a nossa razão de ser, assim, tudo em prol, né, de entregar o melhor, um serviço de qualidade para eles também, né, relacionado aqui aos nossos planos de benefício. Muito legal, Reginaldo. Fiquei muito contente aqui com esses 2 casos que você trouxe pra gente. Obrigada pela participação. Prosseguindo então com o nosso tema também, a gente falou do código, né, dos princípios éticos, e eu queria falar um pouco mais sobre o programa de integridade ética, né. Então, Ana, eu queria falar um pouco contigo sobre as frentes do programa, que é um pilar, que também está consolidado aqui na nossa cultura, né, e são ações que a gente faz constantemente, periodicamente com os nossos colaboradores. Você pode falar um pouco mais sobre essas frentes, por gentileza? Sim, bom dia, né, prazer estar aqui, assim, agradeço o convite do comitê, né, do Reginaldo, do Juste. Como área de compliance, assim, é algo muito, engrandecedor aqui, né, ver as nossas fundações nessa evolução, eh, que iniciou lá em 2021. Eu lembro quando desculpa, eu lembro quando o Reginaldo, um certo momento ele me chamou e falou: "Ana, assim, a gente precisa ir dar um passo além, né. Uhum, Nós temos o código de ética, que é o nosso na hierarquia das normas aqui, ele é o manda-chuva, mas a gente precisa evoluir, nós temos que ter algo mais direcionado para as pessoas entenderem aonde a gente quer chegar com esse tema, né, com essa postura, né, esse conjunto de ações que nos levam a ter uma postura aqui que as fundações, né, entendem como adequada. E aí nós fomos buscar, né, algumas informações, enfim, estudamos sobre como criar um programa, né, não é simplesmente, do dia para a noite, criamos um programa. sim. E a gente discutiu bastante lá atrás, ele sempre, né, na cadeira, né, de diretor-presidente aqui, nos incentivando: "Ó, temos que ir além, a gente tem que buscar, não adianta só ter o código". Então, a alta administração, esse compromisso da alta administração, que foi que impulsionou. Isso eu Uhum, acho que todo mundo aqui na fundação sabe, que a gente passou por essa etapa. Aí, a partir daí, a gente passou a criar as nossas próprias políticas, né. Então uhum, nós tínhamos muitas políticas que a gente, usava, todas as políticas que a gente usava lá na fundação, posso dizer, 90% das políticas eram as políticas da patrocinadora. Nós não tínhamos políticas uhum. específicas, né. Então nós evoluímos para definimos alguns temas prioritários, né, do que seria necessário e importante a gente falar, e trouxemos algumas políticas para dentro aqui da criação do programa, né. Então a própria política de integridade ética, de procedimentos de conflitos de interesse, né, como é que os colaboradores devem agir,
em dúvidas simples que eles tinham ali no dia a Uhum. dia, como por exemplo, faço MBA, eu posso compartilhar um trabalho que foi feito aqui na fundação, lá no meu trabalho de mestrado, de MBA, enfim, tinham algumas dúvidas que as pessoas não sabiam muito para onde correr. E nós não tínhamos, na época, ainda implementado o Comitê de Integridade e Ética, que foi nessa mesma onda, né, com o compromisso da autoadministração, nós implementamos o comitê e ali nós passamos a discutir esses assuntos, né? Olha, como é que a gente direciona aqui, como é que direciona ali. Criamos as políticas, os procedimentos que estão atrelados, né, a todo esse comportamento que se espera, que seja executado aqui por todos, em todas as ações, desde a gestão do risco, né, nós somos todos gestores de risco, mas todas as nossas ações, do dia a dia mesmo, como a gente se comporta, como a gente se coloca ali numa reunião, como a gente fala para fora, né, a gente representa através de alguns órgãos associativos, aqui, por exemplo, a ABRAP, nós temos representantes aqui, que é a Associação Brasileira aqui de Previdência Complementar. Então, assim, essas pessoas precisavam ser direcionadas, né, de uma maneira, falando do comportamental, de como agir nesse momento. Então, isso a gente, com a criação desses normativos internos, isso deu um direcionador mais assertivo Sim. e as pessoas conseguiram ali se enxergar, Uhum. né, ó, eu preciso realmente agir de uma outra maneira. Isso a gente já tinha isso muito forte, mas eu acho que ficou mais claro a partir da criação. A gente também tem a parte da educação e comunicação, que é uma outra frente importante, então a gente sempre fala do assunto, por mais que a gente entenda que esse assunto já evoluiu na fundação, que a gente deu vários passos à frente, né? A gente está no nosso direcionador da cultura, né? A ética como um pilar muito forte. Nós não podemos deixar de falar, acho que até por isso que estamos aqui, acho que, né, acho que é importante a gente sempre ter essa troca e mostrar que é uma cadeia de evolução, né? A gente não vai nunca estacionar no tema, porque a gente precisa sempre reforçar esses direcionadores. E a parte também de monitorar, né? Então, Uhum. assim, olha, eu tenho o código, eu tenho a política, né? E como é que a gente faz ali? Então, como compliance, como é que você monitora que as pessoas estão, né? Então, a gente teve também aqui todo o apoio, né, da diretoria, o incentivo da gente ter em nossos comitês, e aí não é um papel só da área de compliance, Sim, do sim. Comitê de Integridade e Ética, a gente tem isso nos comitês todos que a gente tem hoje nas fundações, essa pauta, né? Então, tudo que leva lá, o que é certo, isso ninguém tem dúvida, e na dúvida, leve e pergunte, né? Sim. Então, acho que se tiver uma dúvida, a gente tem um canal aberto também, depois mais à frente o Justi vai falar um pouquinho dele, né? Um canal específico e as pessoas, acho que hoje, assim, eu vejo dessa evolução de 2021 para cá, que as pessoas se sentem mais à vontade para falar, para perguntar, para tirar dúvida, e a gente vai tentando ali, né, ajudar ali como compliance, a gente tenta Sim. fazer o direcionador sempre pautado ali no que o nosso manda-chuva e o código de ética nos determina ali que sejam as ações que sejam feitas. Legal. Você trouxe muito dessa questão de permear os comitês, né, a cultura ética. E eu achei muito interessante essa sua fala, porque é isso, assim, por mais que fique o monitoramento aqui com o time de compliance, mas a ética e as ações que norteiam todo o programa é feito por todo mundo, né? Então, seja num treinamento que o colaborador participa, seja como o Reginaldo bem colocou, né, na tomada de decisão de um processo ali da sua área, né? Pensando também nos riscos, ou até mesmo na própria adesão do código, e como você bem colocou, Ana, de tirar as dúvidas pertinentes ali que a gente tem. Então, achei muito interessante essa sua fala. E você comentou um pouco ali de exemplos, né, sobre a questão do MBA, do procedimento de conflito de interesses. Você podia falar um pouco mais sobre essa frente de políticas, porque ela traz diretrizes para além do código, né? Então, eu até fiz um estudo de casa, tá, gente? Uma lição de casa. E eu fui olhar o código de 2005, né? E eu achei muito legal, porque, assim, a evolução do que era para o que a gente tem hoje, eu achei muito interessante. O código de 2005, ele trazia muito como é o nosso relacionamento com os públicos externos, né? Então, como eu me relaciono com um fiscalizador, com um órgão regulador, com participante assistido. Mas no código de hoje, além do nosso relacionamento, ele traz também diretrizes da nossa postura profissional. Quais são as condutas aceitáveis e inaceitáveis para o nosso relacionamento interno. Eu achei isso muito legal. Então, eu posso complementar Claro, aí. fica à vontade. Eu acho que é um processo de evolução da sociedade. Sim. Alguns comportamentos eram aceitos pela sociedade em geral,
Isso a gente assistia alguns programas na televisão que alguns aspectos eram tratados com certa naturalidade, né? A sociedade vai evoluindo, vai entendendo que aquilo não é adequado e vai se colocando, e a gente também vai se ajustando nesse Sim, sentido. sim. Então, é um processo contínuo. A Ana falou aqui um aspecto que é muito interessante, que assim, a nossa representação institucional, né? Eu sou o Reginaldo, Uhum. indivíduo, eu tenho os meus princípios, né? Mas quando eu estou representando a fundação, né, eu tenho um norteador institucional. A minha postura ali é institucional, Uhum. né? Então, assim, eu tenho as minhas coisas no particular, que eu posso usar da forma como eu entender adequado. Mas quando eu estou representando a fundação, numa comissão, ou enfim, num conselho, ou qualquer coisa, eu tenho que entender os limites do uso. Então, esse exemplo que ela trouxe, olha, eu sou um profissional, eu tenho acesso a uma base de dados, que eu posso fazer um estudo técnico aqui. Eu posso usar isso no meu MBA, né? Se isso tiver algum tipo de comprometimento, eu não posso, eu preciso perguntar antes, né? E a outra coisa é por que existe o código? O código existe porque a gente tem os princípios éticos, etc. O código ele é um livreto que vai trazer ali de uma forma escrita, até para a gente estar rememorando, e como você Sim. falou, a gente ia evoluindo. Olha, eu tinha alguns princípios lá no primeiro código, ele foi ajustado acho que 2 vezes Uhum. nesse período, né? É. Por quê? Porque tivemos evolução social que nos trouxeram a essa necessidade. Que reflete, né. E é importante isso que você falou, né, de ter ali um documento que nos orienta em como a gente vai, nos posicionar como uma entidade mesmo, porque, como você bem colocou, cada um tem a sua integridade, né, aquela questão da diferença de ética e integridade. Cada um tem a sua integridade, mas a ética em si é realmente são as diretrizes para viver em conjunto, como aquela comunidade que você bem colocou, norteia aqui as suas ações, né, então o código nos traz isso. Então, novamente, né, a importância da leitura constante, dos princípios que a gente tem ali dentro do nosso código. E essa evolução, dessa última alteração que nós tivemos no código, que ele fala claramente, né, as condutas aceitáveis e inaceitáveis. Uhum, sim, Então, assim, tem o que é inaceitável é inegociável, assim, é inaceitável. sim, Então, não tem claro, é objetivo, é claro, e as pessoas não precisam nem perguntar. Se tá lá, não tem dúvida, né? exato. Agora, a gente também, você falou de outros exemplos, né? Teve um recente, acho que até o Justi, a gente até trocou bastante, Justi, sobre isso, depois Sim, a gente vai falar, que é a questão de brindes, né? isso. Uhum, Isso também eram dúvidas que surgiam, assim, chega no final do ano, então os advogados aqui do time né, do jurídico recebem, né, os outros escritórios que são, né, os nossos que nos atendem aqui, querem presentear, posso receber um presente? Não posso, né? A gente, então, também definiu isso nos nossos normativos internos, tem lá um limite, e mesmo tendo um limite, as pessoas questionam na nossa caixa, que a gente tem uma caixa, um canal interno, uhum. que foi criada também nesse movimento todo aí, né, de deixar tudo muito claro e transparente para todos. E as pessoas nos perguntam: "Ah, é uma agenda, eu posso ganhar uma agenda?" Até interessante, né? Pode complementar, Eu gente, por acho favor. que esse ponto que você trouxe é muito importante, porque, assim, apesar de estar objetivo, e acho que o código trouxe isso, né, trazendo o que é inaceitável, o que é aceitável, você tira também do papel à medida em que você coloca isso no dia a dia. Então, quando você falou anteriormente de estar nos comitês, de estar sendo sempre discutido, esse próprio canal que serve para tirar dúvidas e tudo mais, você acaba internalizando e incorporando essas diretrizes que a fundação norteia por meio do código. Então, acho que essa prática, essa vivência, ela vai incutindo e trazendo essa cultura
Uhum. para todo o time de uma forma nivelada, enfim, E lá atrás atingindo todo mundo. tinha, assim, algumas dúvidas que vinham: "Ah, mas essa regra não era assim, né", para os colaboradores que já estavam. Você vê que Uhum. os novos hoje, eles já não têm nenhuma dúvida. Então, Sim. assim, já entrou, já sabe o que que se espera, né, em termos de comportamento, enfim, de toda a atuação que a gente tem que ter, não só ali internamente, como o Reginaldo colocou, numa representação institucional, que é algo que a gente sempre se preocupa e orienta, né, mas antigamente, assim, não era muito, então nesse processo de evolução teve um processo de aculturamento também, Uhum. da gente chamar, né, nós tivemos alguns eventos internos aqui, parecia que a gente que ia chamar para dar uma aula sobre o código, vamos falar, vamos ler juntos, ó, aqui está escrito isso aqui, mas foi importante lá no início, Sim. porque assim as pessoas agora acho que tem isso, tem mais clareza. Lógico que o comportamento está muito, né, ligado à questão, né, individual de cada um, mas aqui dentro da fundação, das nossas fundações, a gente tem diretrizes claras que a gente espera que sejam seguidas aí por todos. Sim, e é importante porque nesse processo de evolução, né, como você falou, a gente estava quase dando uma aula do código, mas foi necessário para a gente chegar nesse pilar tão forte hoje, né, que é fácil, todo mundo já lembra, somos guiados pela ética, né, em todas as decisões. Então isso é importante. E você mencionou também, Justi, dessa questão de nivelar, o código ele traz muitas diretrizes, o procedimento de conflito de interesse também, mas como o Reginaldo bem colocou, no dia a dia vão surgindo coisas novas, né? Então, a importância dessa chave do Comitê de Integridade e Ética aberto para dúvida. É dinâmica, né? É, exato, isso. Porque às vezes surge uma coisa nova ali no dia a dia. Será que eu posso não fazer isso e aí ter esse canal fácil com vocês? Isso é muito importante para os colaboradores também. Legal. Ana, seguindo, eu só queria fazer mais uma última pergunta para você, porque você acompanhou todo esse processo de evolução, a questão do programa de integridade, né, você já estava aqui com a gente. Como foi para você agora como colaboradora, né, enxergar essa visão, esse aculturamento até o ponto também que chegamos hoje, assim, saindo um pouco da cadeira de compliance, mas como colaboradora das entidades? É muito interessante, assim, é muito nítido. Bom, Uhum. eu já trabalhava no Itaú, né, a gente até falou, né, tudo que a gente evoluiu aqui, a gente olhou para o patrocinador. Sim, Então é um pilar muito forte que a gente tem, então ética, né, lá atrás, ética inegociável, que já era da cultura do banco. Então a gente já, eu que vim, né, do Itaú para cá, do jurídico do Itaú aqui para a fundação, isso já era um pilar que no dia a dia a gente já praticava, né. E lá no jurídico também a gente exercia isso de ser meio que o incentivador de tudo isso, porque no jurídico não tem, ninguém tem, né, mas lá não tem escapatória, é ética na veia, né. uhum. Então, e aqui na fundação, assim, todo mundo, é lógico, né, a gente já tinha, as pessoas já, a gente na entrevista você já tem uma ideia ali de quem você está, né, contratante, quem você está trazendo. O Reginaldo, quando montou Sim, o time aqui, quando veio o pessoal lá do banco, né, para a fundação, então tudo isso, as pessoas já vieram com essa cultura enraizada. E aí aqui na fundação, assim, participar desse processo foi muito interessante, né, como colaboradora, não dá para apartar totalmente da cadeira de compliance, porque eu vivenciei isso, né, toda vez que o Reginaldo me chamava, falava: "Ana, a gente precisa evoluir nisso, a gente pre". sim. Então, assim, fui muito provocada no início, a gente fez várias conversas aqui com o pessoal do banco, olhou muito para o mercado também. Então hoje, assim, é lógico que a gente ainda tem passos a serem dados, né, sempre, mas é interessante porque também, eu acho que o Justi deve sentir a mesma coisa que eu, como as pessoas nos procuram, assim, né, não só porque a gente está aqui, porque eu participo ali, ajudo aqui, apoio o Comitê de Integridade e Ética, mas nos procuram para realmente tirar uma dúvida. Até recentemente teve uma dúvida muito interessante, assim, peculiar: "Ah, eu ganho, umas rações para o meu cachorrinho, mas assim, eu não tenho nenhuma". Eu tenho uma pessoa lá na fundação que ela tem um cachorrinho que é famoso, e é blogueirinho o cachorrinho. E aí ela veio perguntar: "Eu preciso mandar isso para o comitê, né, de ética?". Eu falei: "Olha", me pegou até de surpresa, falei: "A princípio eu acho que não, né, a ração do Aham. cachorro", mas eu falei: "Se você está nessa dúvida, manda para a Sim. chave", né. Então, assim, acho que essa evolução de deixar essa transparência, né, e essa porta aberta, isso que eu acho que é importante. Uhum. Depois acho que a gente, né, depois mais à frente a gente vai falar um pouquinho do canal, essa porta aberta e a confiança, né, de Sim. ter a trazer as pessoas para perto
porque confiam, Sim. assim, né? Pode falar o que você está precisando, qual que é a Uhum. sua dúvida, qual que é, né, o que você está necessitando aí de esclarecimento Sim. para que a gente possa. E se eu não souber, ou o Justo, enfim, a gente leva lá no comitê, Isso. discute, que é o canal, né? A gente Uhum. criou justamente esse comitê na época, né, que foi que a diretoria nos pediu, né? A gente precisa estruturar um comitê que é para discutir todo e qualquer tipo de ação duvidosa ali que a pessoa, Uhum. para auxiliar mesmo. E acho que o que é legal, Ana, complementando, é essa informalidade também, né? Sim. Porque isso também passa a ideia de transparência, de abertura, que as pessoas hoje se sentem muito mais à vontade, até para trazer as dúvidas. Então, muitas vezes eles recorrem mesmo ao contato primeiro com você, comigo, enfim, para tentar esclarecer a dúvida. E se for algo mais relevante, aí Isso formaliza mesmo. E eu e a noto gente também, segue esse caminho do comitê, enfim. eu notei nessas questões que às vezes faz, eu fui ler lá, mas eu não vi. São os casos Sim. omissos, né? Serem liberados pela diretoria. Olha, por isso que eu falo, a gente tem que. Então, eu fui ler, mas eu não vi nada a respeito, assim. Então, então ótimo. Então, ninguém aqui é dono da razão e da verdade. Vamos discutir em conjunto, né? Acho que isso é Sim. legal mesmo. A informalidade também, acho que agrega muito nesse processo. Quando eu cheguei, o programa já estava implementado, né. E assim que eu cheguei na fundação, eu já tive essa visão, né, do quão o código é importante pra nossa entidade, né, o quanto as pessoas se pautam nele também, e como a ética permeia as nossas ações, né. Então não é só um documento, né, de gaveta, realmente ele é utilizado constantemente, a gente, norteia as nossas ações por ela, né. Então, realmente, como a Ana bem colocou, tá, eu tenho tal situação, o que que o código fala? Né, em diversas situações a gente faz isso, né, em comitê, né, com os colaboradores, qual que é a primeira coisa que o código fala? Ele orienta tal situação, então vamos seguir pelo código. Então, quando eu cheguei, eu pude ver isso, né, e eu fiquei realmente fascinada, porque é realmente uma cultura ética no dia a dia, em cada ação, em cada atividade, com um documento que é tão importante, né, para orientar as nossas ações. Eu também vivenciei isso, queria trazer esse ponto. Seguindo então, a gente falou do canal confidencial, então queria continuar com você, Juste, Claro. também nesse processo de evolução, né, que a gente está trazendo muito a linha do tempo aqui, de onde a gente saiu para onde a gente está hoje, com o canal confidencial não foi diferente. Você pode falar um pouquinho para a gente desse processo de evolução do canal, a questão da transição também da patrocinadora para o que a gente tem hoje? Claro. Acho que é bom trazer aqui um pouco desse contexto até histórico Sim. para entender qual foi a evolução, né, do assunto aqui, do tema. Anteriormente, essas atividades eram realizadas ali pelo time de ombudsman da Uhum. patrocinadora. Então, tanto a denúncia era formalizada por esse canal, quanto a apuração. E com as alterações que o Reginaldo colocou aqui de estrutura, e mesmo a questão de regulamento do setor, que precisou trazer essa estrutura mais robusta, a gente entendeu pela necessidade de criar um canal próprio. Legal. Então, até porque teve toda essa migração, então sempre teve como parâmetro as diretrizes que o banco tinha de bom que a gente trouxe para a fundação. Uhum. Mas a gente tinha essa necessidade de ter um instrumento próprio para Uhum. viabilizar esse diálogo e apuração Sim. dos fatos que acontecem no dia a dia, né? Então foi criado o canal e trabalhamos aí intensamente, né, com a criação do fluxo e também com uma ferramenta que é uma empresa terceirizada Uhum. que nos dá esse suporte. E desde abril de 2021, o Comitê de Integridade, então, lançou o canal e com esse lançamento teve um trabalho também muito forte aí, com muita parceria, tanto com o time de compliance, como também com o time de comunicação institucional, Uhum. que justamente para divulgar isso e Sim. trazer isso claro para todos os nossos colaboradores, estagiários e mesmo membros do comitê estatutário, que tinha essa ferramenta e como ela poderia ser utilizada e quando poderia ser utilizada. E essa ferramenta, ela, na minha leitura, ela é muito importante Sim. para assegurar e instrumentalizar o nosso compromisso, né, que é justamente esse, de ter ali o que é certo e o que não é certo, o que é Uhum. aceitável e o que não é aceitável. E esse mecanismo, esse canal,
ele propicia isso. Uhum. Então, o colaborador ali que se sentir lesado, que tiver alguma situação que gere um desconforto, né, ele busca esse canal, faz o registro da sua denúncia, né, tem um time dessa empresa terceirizada que acolhe Sim. essa pessoa que procura, né, para fazer a sua denúncia, relata os fatos e aí fica ali registrado e Uhum. a gente trabalha em cima disso para fazer a apuração. Legal, você comentou dessa questão dessa transição, né, de implantar um canal próprio, e teve realmente a parceria ali do time de comunicação, compliance, mas na minha leitura eu acho que toda essa transição foi muito leve também, né, porque quando a gente fala canal confidencial, canal de denúncias por si só, o tema já é um pouco complexo, né, o pessoal já fica um pouco assustado, A mas própria expressão, né, exato, denúncia já dá sim, já dá caráter. um teor, né. Mas eu tenho um outro aspecto que o Justi não mencionou, que tem a ver com a identidade. Uhum, Quando a gente usava vamos dizer assim, o aparato do patrocinador, havia ali algumas situações que não se aplicavam ao nosso time, vamos dizer assim. uhum, Então, por exemplo, a Ana mencionou aqui a questão de conflito de interesse, né? Então, como eu vim da área de finanças do banco, lá a gente tinha uma vinculação com relação ao, ao PIP, né? Que é o programa de... política de investimentos pessoais. Porque na área de finanças você tinha acesso a informações privilegiadas, etc. Tal. Então, lá na diretoria de finanças lá do banco, todos os colaboradores tinham que aderir a esse processo. Uhum, Quando vem para cá, a gente se depara, né? Pô, essa política sim, se aplica a todos. A gente começou a ter esse tipo de questionamento. Então, isso trouxe uma discussão com relação à nossa identidade, uhum, né? Então, é um aspecto importante que o próprio termos o nosso código de ética, temos o nosso canal, tem uma relação com, ó, peraí, a fundação é diferente do banco. uhum. É ligada ao banco, usa o mesmo nome, tem um alinhamento muito profundo, mas a gente precisa ter uma identidade própria. Então, acho que esse foi um aditivo a mais aí para a gente evoluir nesse sentido também. Legal, realmente. E essa transição foi leve, assim, né? As comunicações para falar sobre isso foi feito de uma forma bem assertiva. Eu acho até que, além da questão da leveza, eu acho que ela foi muito bem aceita, Uhum, sim. né, e muito associada a isso que o Reginaldo trouxe, né, da questão da identidade, e foi feito todo um trabalho, né, Uhum, de aculturamento, de identidade, até por força da estrutura que foi criada, né, trabalhando de forma, lógico que tem um vínculo muito forte com a patrocinadora, uhum, sem sombra de dúvida, até porque é nossa patrocinadora, mas tem também essa questão de trabalhar com autonomia, né, e com identidade própria e tudo mais. Então, esse ponto que o Reginaldo trouxe realmente acho que é bem relevante, mas na minha leitura foi muito bem aceito sim. essa questão de nós termos um canal próprio. Uhum. É porque é isso, né, gente? Hoje a gente já tem essa sensação de pertencimento, né? Como o Reginaldo colocou. O nosso, a gente já traz tudo como nosso, né? Porque a gente já se sente pertencente a tudo isso. É. E Justi, falando mais um pouquinho do canal, você comentou dessa questão de ter um apoio de uma empresa terceira, né, até para Isso. trazer mais integridade ao processo. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão da apuração do canal, como funciona? Uhum. Bom, hoje o mecanismo que a gente utiliza é a pessoa que se sente, né, Uhum, lesada ali, que queira ter uma situação apurada, ela faz a manifestação dela, por meio uhum, dessa empresa, tem o canal de acesso ou pelo telefone, acho que a maioria das denúncias, pelo menos que eu uhum, vi, sempre são por telefone, né. A empresa terceirizada, ela registra esse relato, né, essa ocorrência, e encaminha para o comitê de uhum, integridade, que vai fazer o acesso, entender ali o que que é a denúncia, qual a motivação da denúncia, e aí isso é feito depois os levantamentos, a apuração, a discussão,
no comitê colegiado, Sim. que é o Comitê de Integridade e Ética, aonde vai ser ali colocado todas as situações, os fatos apurados. Se houver necessidade, é feito um trabalho complementar, de entrevistas, Uhum. lógico que sempre de forma muito sigilosa, Sim. guardando aqui, né, ali a segurança, né, das pessoas, Sim. né, para que elas se sintam à vontade também em trazer as situações. E todo esse conjunto, né, para não fugir do linguajar jurídico, né, esse conjunto probatório que a gente vai ali apurando, Sim. depois construído ali um relato, isso é exposto, né, no comitê e discutido de forma Sim. colegiada. Caso a gente constate que de fato houve algum desvio de conduta, uma conduta inadequada, aí é feita ali a discussão para ver que tipo de medida, dentro já de um quadro que a gente tem, né, eh, que vai ser ali imputado, Uhum. ou mesmo, não só no sentido de imputação, mas também de orientação. Sim, sim. Então ele também tem esse caráter orientativo, né. Uhum. Até porque, cada denúncia pode ter um desfecho. Exato. Pode ser algo, como a Ana até comentou, que está expresso no nosso código, que é Uhum. inaceitável, mas pode ser algo que às vezes depende um pouco de interpretação, e é por Sim. isso que é importante a discussão Uhum. nesse colegiado, porque aí você alinha todos os pontos, as ponderações de todo mundo, para se chegar a uma conclusão e atender ali o desfecho. E acho que também é importante que toda a situação, seja lá o que for o desfecho da Sim. apuração, tenha um retorno. Legal. Então tem um feedback, tem um registro, tem uma ação, Uhum. né. Acho que basicamente é Legal isso. entender um pouco como funciona, né, esse fluxo de apuração. Você mencionou da questão da segurança, né, que inclusive se o denunciante desejar, ele pode fazer a denúncia anônima, né, então isso é bem Isso. importante para preservar os dados. Aliás, esse é um ponto, assim, primordial e que a Uhum. gente tem como norte, é a questão da preservação do sigilo, Sim, do direito, da imparcialidade. A sim. gente olha os fatos, como eu Uhum, falei, né, as situações, e em cima disso que a gente faz algum juízo de valor, uhum. mas sempre de forma imparcial Imparcial. e preservando, né. E acho que isso é um ponto importante. Legal. E o anonimato, E como o você anonimato, falou, exato. que aliás, desde o momento da denúncia, da formalização da denúncia, a pessoa pode optar pelo anonimato. Uhum. Isso é escolha do próprio denunciante se ele quer se identificar ou se manter ali anônimo. Anônimo. E você mencionou as formas de acesso, você pode mencionar pra gente? Você mencionou o telefone? Hoje a gente tem, a página, né, do canal confidencial Uhum. localizado no menu institucional do nosso Legal. site, Uhum. e tem também o telefone que fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Legal. Esse, pela nossa percepção ali, é o canal mais utilizado, realmente é o telefone. E é importante também, ressaltar que tem um alinhamento com a empresa terceiro Uhum. que faz esse trabalho de recepção da denúncia, de ter um atendimento também humanizado. Legal, isso é Isso para dar um importante. conforto, porque às vezes as situações são Sim, delicadas, né? Então dá um conforto para a pessoa que está ali narrando os fatos. E também é importante esse acolhimento, porque você extrai do relato os detalhes necessários e que auxiliam no uhum. momento da apuração. Isso é importante, assim, né, essa questão da humanização, porque como você falou, pode vir diversas situações, né, Sim, e o denunciante tende a ficar realmente um pouco mais ansioso, então ter do outro lado alguém que vai te acalentar e receber a sua denúncia da forma correta é extremamente importante. Obrigada, Justi, pela sua contribuição. imagino. Pessoal, a gente vai chegando, encaminhando já para o final. E eu até nas minhas lições de casa, eu queria só falar, né, a gente falou muito da cultura, da integração com os colaboradores, mas eu li um artigo até ontem que falava muito da questão da ética pelo exemplo. Então, como os gestores formam também essa cultura ética, né. Eu achei muito interessante esse artigo, porque realmente, assim, a gente tem na frente do nosso programa de integridade ali o compromisso da alta administração, que cria o comitê,
mas no dia a dia também, né, agora vocês com posição de líderes, o quanto o exemplo de vocês também nos incentivam, né, a fortalecer os nossos padrões éticos, a tomar a melhor decisão ali frente a uma situação de conflito e tudo mais. Então, quando eu li esse artigo, eu falei: "Nossa, é realmente o que a gente, vive aqui", né, assim, de olhar realmente ali para a liderança e ver o quão eles são exemplos para a gente também. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês, de verdade, eu me sinto honrada de estar aqui nessa mesa, mediando essa conversa. É um tema que eu gosto também muito, então meus olhinhos brilham um pouco, mas eu fiquei muito feliz que vocês toparam desse projeto, então muito, muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai encaminhando aqui para o final. Muito obrigada por ter assistido a gente. E, novamente, como o pessoal bem colocou aqui, em caso de dúvidas, lembre-se que sempre tem ali a chave do Comitê de Integridade e Ética da Fundação e do Funbep. Então, a gente está aqui, né, realmente para apoiá-los. E leiam constantemente o nosso código, as políticas que norteiam o nosso programa de integridade e ética. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau.